Olá! Em maio de 2024, a Serra Gaúcha passou por um dos piores desastres ambientais da sua história. Hoje, a gente vai mergulhar nas lições aprendidas com essa tragédia e o nosso guia vai ser um estudo acadêmico super detalhado, que mostra na prática como a ciência pode ajudar e muito a salvar vidas. E a base para nossa análise é o projeto de intervenção da Thaís Lima da Silva. É um trabalho apresentado para o curso de especialização em gestão pública em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Este projeto, que deve ser concluído em 2025, sob orientação do professor Luiz Gustavo Schroeder e Braga, já nos oferece um olhar técnico e bem aprofundado sobre a resposta a esse desastre. Então, como é que a gente vai organizar essa conversa? Vamos seguir a própria estrutura do estudo, ok? Primeiro, a gente vai entender o contexto do desastre e os desafios que surgiram logo de cara. Depois, partimos para a análise da resposta das instituições, as lições aprendidas e, claro, as propostas para o futuro. Para a gente conseguir entender as lições que podem ser tiradas disso tudo, primeiro a gente precisa ter uma noção da velocidade e da escala do que aconteceu por lá. A situação escalou de uma forma vertiginosa. Olha só. Em 29 de abril, os primeiros sinais apareceram com a subida do nível do rio. Apenas 2 dias depois, em 1º de maio, os sistemas de emergência já estavam sobrecarregados, com mais de 300 chamadas. No dia seguinte, a realidade já era de dezenas de pessoas completamente ilhadas. E as operações aéreas, que são essenciais numa região como essa, só puderam começar de verdade no dia 4 de maio. Essa imagem de drone da rodovia RS-431 ajuda a gente a ter uma noção da escala da destruição. A estrada, que foi completamente soterrada pelos deslizamentos, ilustra bem o cenário que as equipes de resgate encontraram. Um território isolado e com acesso praticamente impossível por terra. Isso tudo nos leva à pergunta central que este estudo tenta responder. Afinal, quais foram os desafios logísticos e operacionais enfrentados num cenário desses e como é que eles impactaram a capacidade de resposta? Agora sim, vamos analisar a resposta institucional. O estudo foca em 3 áreas que são chave para entender tudo: comunicação, logística e cooperação. O primeiro problema, e talvez o mais crítico, foi a falha na comunicação. Numa região de serra com aquele relevo todo, os sistemas de rádio, de telefonia e de internet simplesmente pararam de funcionar. E sem comunicação, coordenar dezenas de equipes de resgate se torna uma tarefa quase impossível. O interessante aqui é a gente ver o contraste. Enquanto os métodos mais convencionais, como os rádios, falharam, as equipes tiveram que improvisar. Relatórios operacionais que foram citados no estudo mostram que aplicativos de mensagem foram usados para coordenar resgates. E soluções mais robustas, como a internet via satélite, que não depende da infraestrutura local, até foram implementadas, mas já um pouco tarde. Essas imagens mostram bem o porquê dos desafios logísticos terem sido tão grandes. À esquerda, a gente vê a rodovia RS-431 antes do desastre, e à direita, a mesma rodovia depois. O bloqueio foi total e impediu o acesso por terra a muitas comunidades. E esse não foi um caso isolado, não. Aqui a gente vê o Vale Aurora, que é um acesso fundamental para a cidade de Veranópolis. A imagem da direita mostra a destruição completa da via. O isolamento não foi um problema pontual, foi a regra em toda a região. E para se ter uma ideia do nível desse isolamento, olha só, em alguns dos dias mais críticos, mais de 60% dos resgates dependeram de helicópteros. Esse dado vem dos relatórios operacionais analisados no estudo. Ou seja, a logística aérea não foi só um apoio, ela foi a espinha dorsal da operação. Diante de um cenário tão complexo, a cooperação foi absolutamente fundamental. O estudo destaca que equipes de bombeiros de 12 estados brasileiros vieram em apoio, incluindo Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi uma verdadeira mobilização nacional para responder à crise. A resposta, no entanto, não depende só das instituições. O estudo também aponta para um fator humano bem complexo, como mostra essa citação do trabalho. A resistência que alguns moradores tiveram em deixar suas casas, mesmo com o risco iminente, acabou aumentando a demanda por resgates depois, o que mostra como é necessário um trabalho contínuo de conscientização. Então chegamos ao ponto crucial, o que a gente aprende com tudo isso, e principalmente como podemos melhorar. A pesquisa da Thaís Lima da Silva avança justamente para a parte mais importante, as propostas de intervenção. O estudo propõe 5 ações principais. Primeiro, investir em comunicação via satélite para garantir a coordenação mesmo que a infraestrutura local caia. Segundo, criar centros de logística regionais para agilizar a chegada de suprimentos.
Terceiro, desenvolver planos de evacuação com a participação das próprias comunidades, para aumentar a adesão. Quarto, fortalecer os protocolos de cooperação para que a ajuda de outros estados chegue mais rápido e de forma organizada. E quinto, um ponto crucial, criar canais oficiais de informação para combater a desinformação durante a crise. Chegamos então às conclusões do trabalho, que reforçam como é importante a gente olhar para esses eventos com um rigor técnico e científico. A qualidade deste trabalho acadêmico é realmente notável. Ele não só diagnostica os problemas, mas aponta soluções práticas e bem fundamentadas. E isso reforça o compromisso da Universidade Federal de Juiz de Fora com a formação de profissionais que sejam éticos, críticos e preparados para analisar cenários complexos e propor intervenções que de fato contribuam para a segurança de toda a sociedade. Análises como esta são fundamentais para a gente aprender com o passado e se preparar melhor para o futuro. Então, para que este conhecimento chegue a mais pessoas, siga o nosso canal, curta o conteúdo e compartilhe esta análise. E para finalizar, um aviso de transparência. O conteúdo que a gente apresentou aqui é uma síntese, produzida com o apoio de inteligência artificial, mas baseada integralmente no projeto de intervenção original da Thaís Lima da Silva. Muito obrigado pela companhia.